Olá, pessoal! Hoje abordaremos as questões do livre-arbítrio, destino e suas lições. Antes, deixe seu like e inscreva-se no canal. Vamos começar. Destino e livre-arbítrio na Bíblia. Uma perspectiva teológica. A discussão sobre destino e livre-arbítrio emerge como uma das temáticas mais intricadas e controversas na história do pensamento humano, revelando-se também como uma das mais significativas devido às implicações profundas que carrega para a compreensão de nós mesmos, do mundo e de Deus. O determinismo na Bíblia. Nas páginas antigas das Escrituras desvendamos passagens que lançam luz sobre a teia de destinos entrelaçados que permeiam a existência humana. Um exemplo marcante se revela em Isaías 46, 9, 10, onde as palavras divinas ressoam através do tempo. Lembro-me das coisas passadas desde a antiguidade e proclamo as coisas que ainda estão por vir. Eu digo, meu propósito será cumprido e farei tudo o que planejei. Nessa afirmação, Deus se apresenta como o detentor do conhecimento desde os primórdios, lembrando-se dos eventos que moldaram eras antigas e proclamando o desenrolar dos acontecimentos futuros. A assertiva, meu propósito será cumprido, carrega consigo a sugestão de uma trama divina, uma narrativa cósmica predefinida que transcende as oscilações humanas. A passagem insinua que o Criador não apenas testemunha, mas antecipa cada escolha humana, desvelando um plano meticulosamente traçado. A predestinação se insinua nas entrelinhas, indicando que, de alguma forma, nossas jornadas são entrelaçadas por fios invisíveis, guiadas pela mão onisciente do Criador. Outra passagem que aparenta sustentar o determinismo é a narrativa da criação em Gênesis. Em Gênesis 1, 26, Deus declara: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa passagem sugere que Deus criou os seres humanos com um propósito específico, destinando-os a alcançar esse propósito. Essa passagem ressoa como a maestria de um artífice celestial, moldando a humanidade à imagem divina e conferindo-lhe um papel singular na ordem cósmica. A expressão façamos o homem denota um conselho divino, como se o ato criativo fosse deliberado e premeditado. A sugestão de domínio sobre a criação enfatiza não apenas uma posição privilegiada, mas também um propósito específico para a humanidade. Ao contemplar Gênesis 1, 26, somos levados a considerar se de fato fomos forjados com um destino pré-determinado. A imagem divina que carregamos parece refletir não apenas uma semelhança estética, mas também um chamado divino, uma destinação que transcende a mera existência. Deus, o Artífice Supremo, esboça um plano em que a humanidade não é apenas um acidente da criação, mas uma peça essencial em um quebra-cabeça cósmico. O livre-arbítrio na Bíblia. Por outro lado, a Bíblia também abriga passagens que parecem indicar a existência do livre-arbítrio. Em Gênesis 2, 16, 17, Deus concede a Adão e Eva a liberdade de escolher entre o bem e o mal, e o Senhor Deus deu ao homem este mandamento: coma de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que você comer dela, certamente morrerá. Essa passagem sugere que os seres humanos têm a capacidade de fazer escolhas livres e que essas escolhas têm consequências. Outra passagem que parece favorecer o livre-arbítrio é a narrativa do Éden. Em Gênesis 3, 6, Eva, ao ser enganada pela serpente, decide comer do fruto proibido. Esta passagem implica que Eva fez uma escolha livre, mesmo que tenha sido uma escolha equivocada, reconciliando o determinismo e o livre-arbítrio. Como conciliar essas passagens aparentemente contraditórias? Uma possibilidade é que a Bíblia esteja simplesmente reconhecendo a complexidade da realidade. O mundo é um lugar onde o determinismo e o livre-arbítrio coexistem. Deus tem um plano para o mundo, mas esse plano também inclui a liberdade humana. Outra possibilidade é que a Bíblia esteja ensinando que o destino e o livre-arbítrio são dois aspectos da mesma realidade. O destino é o resultado de nossas escolhas, e nossas escolhas são determinadas por nosso destino. Isso pode parecer um paradoxo, mas é uma maneira de dizer que somos livres para escolher. Mas nossas escolhas são limitadas pelas condições em que vivemos.
O livre-arbítrio e a responsabilidade moral. A questão do livre-arbítrio está intrinsecamente ligada à responsabilidade moral. Se os seres humanos possuem livre-arbítrio, então são responsáveis por suas próprias ações. Isso implica que podem ser julgados por suas escolhas, tanto as boas quanto as más. Contudo, se o destino estiver predeterminado, então os seres humanos não são responsáveis por suas ações, visto que suas escolhas foram feitas por Deus. Isso sugere que não podem ser julgados por suas escolhas, pois estas foram guiadas pela vontade divina. A questão da responsabilidade moral é crucial, com implicações para nossa compreensão da justiça e da compaixão. Se os seres humanos não são responsáveis por suas ações, então puni-los por suas escolhas não seria justo. No entanto, se os seres humanos são responsáveis por suas ações, então a compaixão para com aqueles que fizeram escolhas equivocadas torna-se imperativa. A questão do destino e do livre-arbítrio é complexa e não pode ser resolvida de maneira simples. No entanto, é uma questão relevante e digna de consideração. Ambas as respostas à questão do destino e do livre-arbítrio possuem implicações teológicas e éticas distintas, desafiando-nos a refletir sobre a natureza intrincada da existência humana e divina. Agora seguiremos para as lições sobre destino e livre-arbítrio na Bíblia. Complexidade da existência. A discussão sobre destino e livre-arbítrio revela a complexidade intrínseca da existência humana, desafiando-nos a explorar as nuances de nossas escolhas e o papel de Deus em nossas vidas. Implicações profundas. Essa temática carrega implicações profundas, impactando não apenas nossa compreensão individual, mas também nossa visão do mundo e a relação com o divino. Determinismo bíblico. Passagens como Isaías 46, 9, 10 sugerem um plano predefinido por Deus, evidenciando o determinismo presente na Bíblia e a ideia de que o propósito divino será cumprido independentemente das ações humanas. Propósito na criação. A narrativa em Gênesis 1, 26 indica que Deus criou os seres humanos com um propósito específico, despertando a reflexão sobre como nossas vidas se encaixam nesse desígnio divino. Livre-arbítrio evidente. Contrapondo o determinismo, passagens como Gênesis 2, 16, 17 e a narrativa do Éden evidenciam o livre-arbítrio humano, destacando a liberdade de escolha e as consequências que dela derivam. Coexistência de forças. A possibilidade de conciliar determinismo e livre-arbítrio sugere que na complexidade da realidade, ambas as forças coexistem. Deus tem um plano, mas esse plano permite a liberdade humana. Paradoxo, intrigante. A ideia de que destino e livre-arbítrio são dois aspectos da mesma realidade apresenta um paradoxo intrigante. Somos livres para escolher, mas nossas escolhas são moldadas pelo destino que se desenha. Responsabilidade moral. A conexão intrínseca entre livre-arbítrio e responsabilidade moral destaca a importância de reconhecermos as consequências de nossas escolhas e, consequentemente, sermos responsáveis por elas. Justiça e compaixão. A questão da responsabilidade moral influencia nossa compreensão de justiça e compaixão. Se somos responsáveis por nossas ações, a compaixão para com aqueles que erram torna-se imperativa, promovendo um entendimento mais profundo da ética. Desafio à reflexão teológica e ética. Ao enfrentar as diferentes respostas à questão do destino e livre-arbítrio, somos desafiados a uma reflexão teológica e ética, estimulando o aprofundamento na compreensão da natureza intricada da existência humana e divina. Caso você ainda esteja por aqui, não se esqueça de deixar seu like, comentários e inscreva-se no canal. Sendo assim, você estará contribuindo com a propagação da mensagem divina. Que Deus abençoe e até breve.